Olá, caros amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês, querida audiência, espectadores. Estamos aqui hoje para falar da gota diária contra a idolatria. Trabalho com a supervisão do Ravi Yaakov, gerente Scarlett, e também do Antônio Moreno Braga. Então, gente, vamos falar hoje da gota diária contra a idolatria. Já fizemos inúmeros, vários vídeos. Gente, hoje vamos falar sobre uma passagem que o povo judeu, gente, ele sempre fez a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, um ritual, né, desde os tempos antigos, uma coisa tradicional. E muitos vêm falar assim, mas ele vem quebrar a tradição, né? Como falar assim, JC, você já sabe que é. Ele vem quebrar a tradição, isso é só tradição. Tradição. Mas você pode quebrar uma tradição instituída por um rei, instituída dentro da lei. Vamos ver isso agora entre JC, vou falar aqui, JC é o nome de Jesus e Eixo, né? E ele e sobre a lavagem das mãos. Que ele fez foi certo, não foi certo, se está dentro dos parâmetros estipulados por Deus. Porque ninguém pode quebrar uma lei estipulada por Deus, tá bom, gente? Vamos analisar, né? Porque se a gente não estudar e não ver de uma forma correta, nós estamos enfadados ao fracasso. Enfadados ao fracasso, tá, gente? Baruch Hashem, do fracasso, né? Estou aqui falando porque vivi o cristianismo durante 30 anos. Eu não estou aqui mal para falar mal do cristianismo, de nenhuma religião, tá, gente? Não estou aqui para atacar, mas esclarecer que tudo que JC, Jesus fez, foi errado contra o povo judeu, quebrando as tradições, as leis que foram deixadas pelos sábios da Torá. Quem eram os sábios, gente? Moisés, Salomão, Davi. Gente, não se pode quebrar regras, leis estipuladas. Vamos lá? JC e a lavagem das mãos. Gente, no judaísmo, há e sempre houve uma preocupação bastante peculiar quanto à higiene geral e a pureza do corpo, não por menos. A lei judaica encerra tantos regulamentos ricos de purificação que não são meramente simbólicos, pois há de fato a necessidade de intervenção humana no mundo físico, com o uso onipresente da água. Vamos lá, gente. A água para lavagem das mãos, água para abluções da mikve, água para cacherização de utensílios, equipamentos domésticos. No antigo Israel, percebemos várias cerimônias que envolviam cuidados higiênicos e profiláticos, especial no caso de doenças ou na prevenção delas. Essas ações poderiam até ser tomadas como mero cerimonialismo, se talvez nós os abordássemos sob uma ótica estreita e preconceituosa. Mas com um olhar atento de alguém que, por exemplo, é da área da saúde, essas cerimônias deixam de ter apenas um significado ritualístico e passam a ser profiláticas e terapêuticas. Como pouco se viu em toda a história do mundo antigo, o sacerdote israelita era quase um enfermeiro ou mesmo um médico em diversas situações. E podemos até ousar dizer que eles foram o protótipo do infectologista moderno, posto que em diversas situações era ele que identificava, ordenava o tratamento para certas enfermidades do povo em seus dias. Bom, gente, vamos lá. Continuando. Para o judeu, toda e qualquer ação no mundo físico se reveste do sagrado.
O que quer que façamos aqui pode até deve ser contemplado para a perspectiva da santificação. Santificação e entendimento judaico não tem muito a ver com piedade ou pietismo, com o sentimento de santarronice, puritanismo ou mera colocação de beatice. Santificar significa separar, distinguir, tornar especial, ou dedicado a um determinado fim. Assim, o Shabat é um dia santo, porque é separado, distinto e diferente dos demais dias da semana. Sua função, sua finalidade são diferentes daqueles dos demais dias da semana. Israel deve ser um povo santo, não porque deve ser um povo mais religioso do que os demais, e sim porque deve ser um povo distinto, diferente em costumes, práticas e ações de todas as outras nações da terra. Por quê? Isso foi estipulado por Hashem no Monte Sinai, tá, gente? Não foi uma coisa simples, uma invenção humana. E outra, não tinha uma pessoa e um anjo, né, que apareceu, né, ou teve um sonho na noite, eu tive um sonho, acordei pela manhã e fui lá fazer um sermão e saí de tal lugar. Não, foi 3 milhões de testemunhas ou mais. Tá certo, gente? 3 milhões de testemunhas ou mais. Vamos lá. Israel deve ser um povo santo, como nós falamos, não porque deve ser um povo mais religioso do que os demais, assim, porque deve ser um povo distinto, diferente de costumes, práticas e ações de todas as outras nações da terra. Se os ricos consagrados pela tradição judaica visam elevar o dia do judeu a fim de inspirar nele o sentimento de dignidade que deve permear tudo o que ele faz como ato dedicado a Deus, em pureza e consagração. Desta forma, por exemplo, o ato de lavar as mãos consiste de uma rotina que transforma uma necessidade higiênica básica ignorada na antiguidade em uma ação que visa representar a pureza, exaltar a dignidade de tudo o que se faz à altura de um autêntico serviço prestado a Deus. Para fins de purificação física, o ritual, as abluções ou lavagens constitui uma característica importante do cerimonial religioso judaico. O judaísmo está totalmente de acordo com o provérbio: a limpeza está próxima da piedade. Mishnah Sotah 15. 9:15, tá, gente? E de fato, vai até além disso, pois sustenta praticamente que a limpeza é a própria piedade. Existem 3 tipos de ablução reconhecidas na lei bíblica e rabínica. 1. A lavagem das mãos. 2. A lavagem dos pés. 3. A imersão do corpo em uma água. A lavagem ritual das mãos não é explicitamente prescrita pela Bíblia, mas é inferida pelos rabinos, na carta de Rui Cesar, a partir da passagem de Levítico 15:11. Onde afirma-se que, se uma pessoa for afligida por algum tipo de impureza, não lavou ou banhou as suas mãos em água, seu toque contamina já a passagem dos Salmos 26:6, onde lemos: lavarei as minhas mãos com pureza, e assim rodearei o teu altar, ó Senhor. Também garante a inferência de que a ablução das mãos é necessária antes de realizar qualquer ato sagrado. Mesmo nós, quando pegamos no seguro para fazer as nossas rezas, nós fazemos as nossas lavagens de mãos, né? Quando nós vamos pegar um livro sagrado, a Torá, o Taná, algum livro judaico para estudar, a gente faz uma lavagem de mãos. É muito importante. Então, gente, vamos continuar aqui. Pense bem, medite bem. Vamos sair das fantasias, das lavagem cerebral de 2000 anos. Entenda. Saia desse... Você está enfadado ao fracasso. São 2000 anos. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E vai voltar, e vai voltar, vai voltar, vai voltar. Está voltando, está voltando. Gente, a terra de Israel já foi rodeada milhares de vezes pelos tais dos seus discípulos de J.C. Yeshu. Foi rodeada muitas vezes.
terminou de rodear. Ele voltou? Vamos lá, gente. Lavarei as minhas mãos com pureza e rodearei total. O Senhor também garante inferência de que a ablução das mãos necessária de realizar qualquer ato sagrado. Esta forma particular de ablução é a que sobreviveu mais completamente e é a mais praticada pelos judeus. Antes de qualquer refeição da qual o povo faça parte, as mãos devem ser lavadas solenemente, a benção apropriada recitada. Antes da oração também, as mãos devem ser lavadas, também após qualquer função corporal impura ou após contato com objeto impuro. Os preceitos relativos à realização do ritual de lavagem das mãos estão contidos no Código Rabino Shulchan Aruch Orahaim, parágrafos 117 e 165. As principais regras são as seguintes: a água deve estar em estado de pureza natural, não descolorida ou contaminada pela mistura de qualquer substância estranha. Não deve ter sido usado anteriormente para qualquer fim. Deve ser derramado por ação humana, não sendo suficiente o mero fluxo natural de água. A atitude, tá, gente, de JC, de Esco, já falei o nome dele no começo, uma atitude bem atípica, se colocando no lugar de Deus, querendo ser maior do que as leis de Deus, do que o povo judeu. Não pode, nunca o povo judeu poderá aceitar esse como Messias. Porque o Messias, ele é da tribo de Davi. Deus, ele não tem tribo. Certo, gente? Vamos lá. Em Marcos 7:15, lemos: e ajuntaram-se aí os fariseus, alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, que é por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, sem não lavarem, não comem. Muitas outras coisas que receberam para observar como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar come o pão com as mãos por lavar? Esse texto, caso seja levado em conta como sendo verídico, porque não é, né, gente? E que retrate fatos que ocorrem, na verdade, pode ser entendido como uma nítida influência de conceitos estrangeiros entre os judeus, que ele retrata. Os gentios na antiguidade não costumavam cultivar bons hábitos de higiene, tá, gente? Isso é um costume pagão, antigo, de pessoas que não conciliavam com o povo judeu. É isso que Yeshua, JC, o suposto messias do cristianismo, quis colocar? Havia notáveis exceções, mas não exatamente na região de onde supostamente JC e Yeshua e os seus teriam vindo a Galileia, explicando em gregos e romanos, até que havia certa preocupação de higiene e asepsia. Porém, no geral, obter artigos para cuidados pessoais era a coisa mais da elite, bem abastada e bem educada. Os galileus eram camponeses, em sua maioria, gente simples, e sem muita cultura. Um povo rude, que, para piorar, vivia ao lado com pessoas provenientes de antigas colônias bárbaras nos limites do Império. O próprio NT, que eles falam do Novo Testamento, já tá, gente, que não tem nada de Novo Testamento, não tem graça, porque não tem, os pergaminhos não são verdadeiros, as escritas não são verdadeiras, não tem um legítimo, tá? O próprio NT, que diz que é o Novo Testamento, que evidencia isso ao citar um episódio onde JC, que perambulava pela região, acabou se deparando com uma vara de porcos. Notoriamente, a criação de porcos era muito mal, visto que é pelos judeus por conta do seu próprio tabu religioso em relação a esses animais, por representarem eles mesmos a impureza e os maus costumes. O ambiente pastoril da Galileia também era sempre suspeito aos olhos da maioria da população do sul, pois esta atividade contribuía, segundo pensavam, com os desleixos
e a falta de rigidez quanto aos costumes e tradições, que prezavam a higiene e o asseio pessoal, coisas muito caras para os mais rigorosos e apegados às leis da fé judaica. O judaísmo daqueles dias, assim como o de hoje, exigia do fiel um apego ortodoxo ao cumprimento de severas leis de higiene e cuidados pessoais, não só quanto ao que se ingeria como alimento, mas também quanto à forma de como se fazia isso, e lavar ou purificar utensílios e as partes do corpo que entravam em contato com o alimento. Era algo essencial, um ato que demandava empenho pessoal, a fim de que o ato de comer fosse... Vamos lá, gente. Encarado como autêntico serviço a Deus. E lembra-se, não existiam talheres naquela época. As pessoas costumavam comer com as mãos, ou no máximo usando um pedaço de pão como o nosso garfo ou colher de hoje. É por esta razão que o pão era presença constante nas refeições daqueles dias, como um povo orientado pela lei divina que demandava e ainda demanda do seu aderente uma constante vigília sobre os valores da pureza e da integridade. Comer sem lavar as mãos era um ato extremamente profano e desafiador desses valores e princípios. Princípios esses que, aliás, foram mais tarde ratificados e conformados pela ciência, como saudáveis e imprescindíveis para a manutenção da saúde pessoal e do coletivo. Assim, a questão levantada pelos fariseus era importantíssima. Quem eram os fariseus, gente? Fariseus por Shin, tá? Os separados, aqueles que mantinham a Torá intacta, aqueles que velavam pela Torá. Já parei com pessoas aqui na cidade de Friburgo, estabelecimentos, não, que não pode se juntar, não podia se juntar com os fariseus era isso, fariseus aquilo. Gente, a gente tem que parar para explicar. Fariseus eram aqueles que guardavam a Torá, aqueles que lutaram para que mantivesse a lei de Moshe, né, a lei que Deus deu a Moshe de pé no Monte Sinai, né, assim como os macabeus lutaram. Então, os fariseus, né, como eles diziam, naquela época os canaítas, né, eram pessoas que lutavam para manter a Torá de pé. E se não o povo judeu, gente, o judaísmo não existiria, o povo judeu não existiria, já estava misturado com esse monte de bobeira que tem por aí, né, gente? Que tem por aí. Muita bobeira. Então, vamos lá, gente, onde nós paramos aqui para continuar essas condições. JC esquivava-se da crítica dos fariseus com argumentos bastante vagos, estereotipados e rasos. Traz a memória dos mestres fariseus palavras de Isaías sobre questões daquele tempo, em que, segundo lemos, havia gente praticando doutrinas humanas, mandamentos de homem, fosse a ordem para a pureza, a higiene física fosse mesmo apenas uma preocupação humana. Na sequência de sua resposta, JC disse que Moshe ordenou que honrássemos pai e mãe, o que se faz também por meio de nossas posses, ajudando-nos quando precisarem. JC diz que as pessoas naqueles dias costumavam dedicar falsamente todas as suas posses ao tesouro do templo, o que de certa forma os obrigaria a pessoa a ajudar seus pais por meio de seus recursos. Não há registro algum dessa prática ou costume, porém sabemos que em alguns momentos da sua carreira, JC preteriu seus pais e família em relação aos que lhe eram chegados. Chegou até mesmo ao ponto de dizer que para alguém fosse seu discípulo, deveria antes de mais nada aborrecer, isto é, no mínimo deixar de lado até mesmo seu pai e sua mãe. Seus próprios discípulos, aliás, confirmaram que fizeram exatamente isso. Desta forma, uma nítida contradição no discurso de JC e Eixo, né, o Amanzer. Ele, mais uma vez, com finalidade de insurgir-se contra uma prática bíblica, percorre um longo caminho, aparentemente para ele comer com as mãos sem lavar, mesmo numa época em que se tomava o alimento com as próprias mãos. Não contaminava nem podia deixar uma pessoa doente. Afinal, o que mais importava nesse caso era manter-se com a aparência de um grande sábio mestre, com tiradas absurdamente contraditórias e que eram aplaudidas por uma população ignorante
e que amava ver seus costumes anti-higiênicos e repulsivos serem aprovados e elogiados. Gente, hoje, graças a Hashem, graças ao Todo-Poderoso, eu pratico o judaísmo para os judeus, tá, gente? Faço parte do movimento Benhor Brasil. E sair dessa lavagem cerebral do cristianismo, porque eu sempre falo, o conhecimento, o estudo é uma arma poderosa para nos livrar das armadilhas das falsas religiões, porque muitas religiões dizem, eu pratico a verdade, mas sua verdade não é realidade, tá? Usava a Bíblia João Ferreira de Almeida, tá? Sou muito claro. E o caminho que eu seguia, sempre falava que essa Bíblia era verdadeira, né? E eles, os domésticos da fé, os irmãos da fé. Gente, acordem para a verdade que está com o povo judeu na Torá. Ah, não precisa, eu tenho que me converter a ser judeu, não precisa. Cumpre a tua missão, como Hassigel Motolão, um Benoa, uma Batinoa. Você vai ver que sua vida vai ter o verdadeiro sentido, a verdadeira missão aqui no mundo. Tá bom, gente? Vem ficar conosco na nossa Beit Shilom Friburgo. Temos nossos serviços religiosos para servir a Hashem, né? Os serviços de ação de graças pela semana, ao qual nós fazemos o Kiddush no Shabbat e fazemos no final a Vigalá. Então vocês estão super convidados. Temos a nossa plataforma de estudo Benhor Brasil, aqui com o nosso Rav Yaakov, e também a Academia de Noé, com o nosso Morel pelo nosso Braga. Gente, tudo de bom para vocês. Foi um prazer ficar conosco. Machia já. Tchau, tchau. Até a próxima.